Aqui no estúdio nós vamos falar de política, agora conversando com o deputado federal Júlio César, que já está aqui ao meu lado. Deputado, bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia, Nájila, bom dia aos ouvintes desta grande emissora de televisão. Bom, deputado, eu queria começar com um assunto que recentemente tem sido discutido lá na Câmara dos Deputados, inclusive uma mobilização que partiu do senhor, o senhor tentando mobilizar os deputados para que fosse possível a renegociação, um novo prazo para essa renegociação das dívidas dos produtores rurais. Teve êxito? Tivemos êxito. Foi uma luta muito grande, porque essa lei ela já foi reeditada 2 vezes. E foi objeto de estudos que eu, como coordenador da bancada do Nordeste, passamos quase 2 anos estudando as causas, as consequências, as secas no Nordeste, por que não pagavam, o tanto de agricultores envolvidos, o montante desses recursos e débito só até 2011. Aí você diz, por que não negociaram durante a vigência dessa lei? Porque não tiveram condição de vender algum patrimônio. Por exemplo, o agricultor que deve até 15 mil reais só vai pagar 750. Mas mesmo assim eles têm dificuldades. Então, nós conseguimos, depois de muita articulação com o próprio governo, que o governo era contra a prorrogação, nós conseguimos aprovar o texto original da primeira lei, que são débitos vencidos apenas até 2011. E o Banco do Nordeste, por exemplo, o Banco do Nordeste tem incluído ainda em todo o Nordeste quase 500 mil agricultores. 400 e tantos mil agricultores. E que isto, o total de débito dele dá mais de 9 bilhões de reais. Então nós conseguimos, com muita articulação, com muito argumento, com muita justificativa e com muito argumento, por exemplo, em relação às secas que geram essa inadimplência, conseguimos convencer e foi aprovado por unanimidade. Também conseguimos aprovar uma outra emenda de minha autoria, que muitas lideranças do governo, mas principalmente do Sul e do Sudeste, queriam tirar dinheiro do FNE, que é o principal recurso de financiamento de médio e longo prazo do Nordeste, e colocar nas cooperativas de crédito. Olha, aqui no Nordeste nós não temos cooperativa de crédito, muito pouco aqui, por exemplo, e principalmente de crédito rural, e nem tem estrutura para gerenciar esses recursos. Então, nós conseguimos também convencer e manter no texto aquela emenda que eu apresentei e que eles queriam tirar. Essa emenda que o senhor fala é a de 2014, 2015, onde foi conquistado aí mais de R$1 bilhão e parece que esse dinheiro foi todo perdido? Não. Ali foi um crédito que o governo destinou R$1.849 bilhões para negociação no ano passado. Mas quando ele resolveu conceder este crédito, já foi no mês de dezembro, não houve tempo de negociar. Um processo de negociação do agricultor leva, às vezes, meses. Então, não houve. Esse dinheiro foi todo perdido. Para você ter uma ideia, o Banco do Nordeste só utilizou de R$1.849 bilhões, só 20 milhões. O Banco da Amazônia, que estava incluído também nessa negociação, só conseguiu aproveitar 5 milhões, 25 milhões de R$1.849 bilhões. Então foi perdido, e este também foi um dos argumentos que eu utilizei, que o governo não vai ter essa despesa considerável, como aqueles que eram contra estavam dizendo, e pedindo que reedite um novo crédito para os bancos negociarem. Agora, não é 1.840 bilhões. Por exemplo, quem negocia do FNE, o governo não paga nada. Quem paga é o fundo.
Se é o contrato 100% do FNE, tira o subsídio do fundo. Se é o contrato FNE e outras fontes, tira também do FNE. Agora, se é contrato lá do artigo 3º da Lei 13.340, no artigo 3º, esse sim, precisa de subsídio do governo. Mas são contratos até R$200 mil. Até R$200 mil. E esse subsídio que o governo vai dar para este artigo 3º, tenho certeza que não vai dar 300 milhões. Então, esse argumento de que vai tirar muito dinheiro do governo é um argumento insustentável. O senhor falou agora há pouco das dificuldades que, de fato, o produtor rural ele tem. Esses recursos beneficiam o produtor tanto de pequeno, médio e grande porte, deputado? Você tem uma ideia, dos 860 mil agricultores incluídos na lei, tinha mais de 800, mini, pequeno, 800 e pronafiano. 850. Só deveria ter 10 ou 20 mil fora do mini, pequeno e pronafiano lá no Banco do Nordeste. O grande beneficiário são os pobres. E são débito vencido, é bom que se diga, não é muito privilégio não é? Porque é débito vencido que o banco já tinha dado baixa como prejuízo e está reconquistando, vencidos até 2011. 2011 para 2020 tem 9 anos, débito vencido há 9 anos atrás. Então, eu acho que... E outra coisa, o agricultor que negociar não fica impedido de novos empréstimos. Ele tem direito a ir ao banco, tirar novo empréstimo e continuar produzindo na sua pequena propriedade. O interessante é que eu sempre gosto de destacar aqui, até uma vez eu disse que o senhor é o deputado mais municipalista, né? Até conhecido assim, porque o senhor realmente defende as causas dos municípios de um modo geral, tá? De um modo geral. E quando se fala da agricultura, mais ainda, inclusive como presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Piauí, FAEP, eu acredito que o senhor tenta e tem essa força e até o próprio respeito dos demais deputados, tanto é que conseguiu esse êxito agora na renegociação. Em relação ao município, nós aprovamos no dia 17 de dezembro, a primeira votação, o 1% dos municípios do mês de setembro. E eles já têm, os prefeitos, os municípios já têm o do mês de dezembro, que foi projeto meu de autoria minha, tem do mês de julho, e agora do mês de setembro, um projeto originário do Senado, que eu tenho o prazer de ser relator. Então, deveremos aprovar agora no mês de março, senhores municipalistas, mês de março, a última votação para que seja promulgado, porque é uma emenda promulgada lá pelo Congresso Nacional e passa a vigir. O único questionamento, se o primeiro pagamento vai ser esse ano, porque ele é fracionado, é em 4 anos para chegar à totalidade do pagamento. Então, eu entendo que criar imposto tem que ter a anualidade, mas criar critério do imposto já existente, no caso do IPI, do Imposto de Renda, eu acho que não. Então, eu estou lutando para que passe a viger, senhores prefeitos, ainda este ano. Falando em imposto, o que se fala lá em Brasília em relação à tão esperada reforma tributária, deputado? Reforma tributária é a reforma mais complexa, porque mexe com todo o povo brasileiro, mexe com os entes federados e principalmente na divisão deste bolo com aqueles tributos que são arrecadados por outra competência, como o caso do IPI, do Imposto de Renda, é de competência do governo federal e é o que gera o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e o Fundo de Participação dos Estados. O outro é o ICMS, que é de competência estadual, mas que os municípios têm 25%, 1/4 desses recursos. Então, a unificação, há um certo receio, embora tenha um fundo de compensação de perdas, mas é uma medida, a reforma tributária, embora complexa, ela é necessária. É necessária para simplificar o sistema tributário nacional,
modernizar o compartilhamento, aumentar a eficiência da arrecadação sem aumentar a carga tributária, porque há muita sonegação, evitar sonegação. Então, ela tem que aumentar a eficiência sem aumentar o total de imposto que cada brasileiro paga. E, principalmente, desonerar o imposto daqueles mais pobres, ou diminuir a tributação e aumentar a tributação dos mais ricos, principalmente o sistema financeiro. O sistema financeiro do Brasil é o que mais ganha no mundo. Eu combato muito, e até eu discuti muito isso ontem na audiência com o presidente do Banco Central, que como é que no momento de maior crise esses bancos dobram o seu lucro em apenas 2 anos, 3 anos, o seu lucro. E outra coisa, a maior rentabilidade dos bancos do Brasil são as tarifas e serviços, que o povo às vezes nem sente, mas eles têm lucro sem prestar um centavo a ninguém, só prestação de serviços e tarifa. Então eu combato muito o sistema financeiro, tem que ser modernizado. Eu fiz esse questionamento para o presidente do Banco Central ontem, numa audiência que ele teve conosco, e estamos estudando maneira de modernizar também o sistema financeiro brasileiro. E é um ponto que, digamos, os mais pobres, eles temem nesse momento de reforma tributária, porque o senhor falou, aumentar a tributação para os mais ricos. Os mais pobres já sentem isso na pele, mas os mais pobres, digamos, não têm tantos recursos para lutar contra. Já os mais ricos têm. Vai ser uma briga grande, deputado. É uma briga grande, mas necessária. Por exemplo, pagar um imposto sobre consumo. Consumo é todo o povo brasileiro. E um imposto altíssimo como é hoje. Então, nós temos que trabalhar nesta linha de desonerar mais os mais pobres e onerar mais os mais ricos, sem aumentar a carga tributária. Deputado, vamos falar agora de eleições municipais 2020, de PSD. Aqui mesmo no estúdio, o senhor já comentou comigo, por exemplo, sobre alguns convites para Silvio Mendes, para o coronel Edivaldo Viana de Picos, que é pré-candidato a prefeito lá em Picos. Muito se falou também no convite para o ex-governador Hugo Napoleão. E agora eu pergunto para o senhor, recentemente, Walter Lima, conhecido como Rei das Motos, que era pré-candidato a prefeito de Teresina, desistiu de sua pré-candidatura e deve, inclusive, deixar o PSL. Esse convite também foi feito para ele pelo PSD? Foi. Depois que ele desistiu, ele é uma liderança ascendente, um rapaz muito preparado. Eu vi uma entrevista que foi aqui no Jornal O Dia, não foi? Ele veio aqui sim, várias vezes. Na TV O Dia. E ele tem muita desenvoltura. E é um cidadão de muito futuro, de muito futuro. Eu, pessoalmente, já o convidei para vir para o nosso partido. Ele está avaliando, já recebeu vários convites de vários partidos, mas eu sinto que ele vê no nosso partido um partido que cresce todo dia. Nós já temos 42 prefeitos, a nossa meta é chegar a 50 prefeitos. Nós temos mais de 200 vereadores e o meu trabalho com o deputado Georgiano, que foi o deputado mais votado da história do Piauí e o mais novo, eleito pela primeira vez com 20 anos e 21 no dia da posse, eu acredito que é uma grande opção para ele. Então, nós estamos confiantes de que ele possa decidir vindo para o nosso partido. E quanto a Hugo Napoleão, que o senhor, inclusive, já disse em algumas entrevistas que, caso ele aceite o convite do PSD, ele poderia, inclusive, ser o pré-candidato a prefeito de Teresina no lugar de Georgiano Neto. Ainda em conversação, alguma sinalização? Ainda em conversação, estive ontem lá em Brasília, no lançamento do livro sobre a história do Juscelino Kubitschek. Tinha gente demais, o Hugo é um cidadão sem mandato, mas tem um prestígio invejável. Até o governador estava lá, né, Wellington Dias? Então, nós estamos muito felizes se ele decidir. Ele tem uma resistência
quando ele deixou política, aquela última vez que ele concorreu que não teve sucesso, ele disse que não queria mais concorrer. Mas os indicadores, nós temos pesquisas que sinalizam muito positivo para o nome dele, mas principalmente a perspectiva de crescer pela sua história, pelo seu passado, pelo aquilo que ele fez, pelos professores e pela confiança que o povo do Piauí tem na pessoa de Hugo Napoleão. E sendo Teresina o primeiro colégio, o maior colégio eleitoral e a capital onde tudo o que acontece aqui reflete em todos os municípios do Piauí, eu acredito que aquilo que acontece no interior, que acontece aqui, poderá ser um dos argumentos dele rever a decisão de não concorrer e passar a concorrer. Nós vamos ter uma conversa, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, teve uma conversa com ele na semana passada e espero que ele reveja e tome a decisão de ser candidato a prefeito e depois o povo do Piauí o eleja e ser prefeito de Teresina. Desde quando surgiu Povo de Teresina, melhor dizendo. Desde quando surgiu a informação de que foi feito esse convite para ele, eu sempre lembro do que ele disse uma vez para mim numa entrevista aqui no Sistema O Dia, que ele sente muita falta hoje, deputado, da política que era feita antigamente, da forma, com educação, com respeito, com diplomacia, o que a gente não vê mais hoje. Será que se ele pensar nesse ponto, ele vai aceitar? Não, ele é moderno, ele se adapta rapidamente, é um homem muito preparado. Eu acho que isso não vai ser obstáculo para ele decidir. Deputado, quero agradecer a vinda do senhor, muito obrigada, um ótimo dia e, como sempre, se puder, retorne outras vezes. Obrigado e bom dia. Bom dia.